Tem uma coisa sobre o Kamui que talvez a gente tenha entendido errado durante anos. É normal resumir o Kamui a apenas mais uma dimensão do mundo de Naruto. Porém, existe um detalhe que torna tudo diferente. Um detalhe no material oficial de Naruto que muda completamente a interpretação dessa técnica. E sem enrolação, o Kamui é descrito como uma dimensão selada. E se a gente levar essa informação realmente a sério, algumas situações de Naruto que pareciam simplesmente convenientes começam a fazer muito mais sentido. Principalmente uma das cenas mais discutidas da obra inteira. Obito contra Minato, porque boa parte daquela luta é sobre o Obito tentando enviar o Minato para a Kamui-Zone, mas muita gente questiona o Obito com algo do tipo: Nossa, mas como o Obito é burro! O Minato tem Hiraishin, ele simplesmente poderia sair do Kamui. Só que, e se ele não pudesse? E se o Kamui não fosse uma dimensão qualquer? E se entrar no Kamui significasse ser colocado dentro de um espaço que possui propriedades de selamento, impedindo que você simplesmente utilize qualquer ninjutsu de espaço-tempo para sair. E essa possibilidade, Genizada, muda bastante coisa. Mas antes do vídeo continuar, se liga no anúncio do Hiruzen. Antes do vídeo continuar, jovem ninja, torne-se membro por um preço acessível. Vamos começar pelo básico. Kamui é um ninjutsu espaço-temporal associado ao Mangekyo Sharingan. Ele permite que o usuário transfira pessoas, objetos ou partes do próprio corpo para um espaço-tempo específico. E uma vez dentro do Kamui, a pessoa desaparece completamente do mundo normal. Basicamente, o indivíduo fica em um espaço separado. E existe uma característica importante: quem está dentro do Kamui não pode ser detectado normalmente. Nem mesmo o chakra da pessoa pode ser rastreado enquanto ela está lá. E isso é estranho, porque Naruto possui diversas técnicas de sensoriamento capazes de encontrar pessoas através de enormes distâncias. Temos personagens capazes de sentir chakra em campos de batalhas enormes, e alguns até em dimensões diferentes, como o caso de Boruto usando Hiraishin no Code em outra dimensão, ou até mesmo Sasuke sentindo Naruto na dimensão do Momoshiki. Mas o Kamui é diferente. É como se tivesse sido completamente removido do sistema de sensoriamento. E aí vem a informação que realmente me chamou a atenção. No terceiro databook, na explicação sobre o Kamui, o espaço-tempo da técnica é descrito como uma dimensão selada. E essa palavra é extremamente importante no verso de Naruto, porque selamento na obra não é simplesmente uma palavra bonita. Fuinjutsu, no geral, significa restrição e isolamento, contenção, impedir determinadas ações de acontecerem. Então, quando o material oficial Databook chamou o espaço do Kamui de uma dimensão selada, eu acho que vale a pena considerar que isso pode explicar uma série de coisas que a obra nunca explica diretamente. Por exemplo, por que o Kamui é difícil de acessar? Por que quem está lá dentro fica indetectável? Por que, durante praticamente toda a obra, vemos pessoas entrando e saindo daquele espaço utilizando unicamente o Kamui? Por que, simplesmente, nunca vimos outro usuário de ninjutsu de espaço-tempo utilizando a Kamui-Zone? Porque muita gente assume que, por ser uma dimensão, qualquer técnica dimensional deveria conseguir entrar ou sair dela. Mas a obra de Naruto indica que não é tão simples, não é igual para todas as dimensões. Afinal de contas, existe uma diferença entre viajar para outra dimensão e ter acesso a todas as dimensões. Você pode ter um ninjutsu espaço-temporal e ainda assim não ter as coordenadas exatas, a conexão ou a capacidade necessária para chegar no destino. E voltando pro Minato. Essa é, pra mim, a parte mais interessante de toda a teoria. Durante a luta contra o Obito, o objetivo do Obito era justamente colocar o Minato dentro do Kamui. E isso parece meio estranho, porque Minato era provavelmente uma das piores pessoas possíveis para tentar prender em um espaço dimensional. Pô, o cara possui o Hiraishin. Teoricamente, ele poderia se teleportar para fora do Kamui. Mas então, qual que seria a lógica do Obito tentar mandar o Minato para uma dimensão diferente? Só que agora, imagine a situação considerando que o Kamui é uma dimensão selada. Após o Minato entrar na Kamui-Zone, provavelmente o seu Hiraishin ainda estaria funcionando. Afinal, a obra já mostrou que é possível usar outros ninjutsus dentro da Kamui-Zone. Porém, dificilmente o Minato conseguiria usar o Hiraishin para sair da Kamui-Zone. Fazendo uma analogia, seria algo próximo a tentar abrir a porta de uma prisão. A porta está lá, funciona, você pode tentar abrir, porém você não tem a chave, apesar que tem os recursos para segurar a chave. E isso muda completamente a interpretação da luta. Dessa forma, Obito Uchiha não parece um burro, muito pelo contrário.
Ele tinha a arma perfeita para derrotar o Minato. E isso faz muito sentido, afinal, com a citação do Databook, tudo começa a se conectar. E o Obito, mais do que ninguém, conhecia muito bem o seu próprio Kamui. Então talvez, só talvez, aquela tentativa do Obito tenha sido muito mais inteligente do que parece pra gente. Mas se você tem dúvidas, tem outro exemplo dentro de Naruto que pode te ajudar a entender o conceito de uma dimensão selada. Durante a luta contra Pain, Jiraiya utiliza uma técnica bem interessante, Kekai Gama Hyoro. Ele basicamente vai para uma dimensão dentro do estômago do sapo e o caminho animal vai com ele. E adivinha o que o Databook fala dessa dimensão? Pois é uma dimensão selada. E olhe só que interessante, o caminho animal está lá dentro e ele possui uma habilidade extremamente importante. Ele consegue invocar outros caminhos de Pain. E então surge uma pergunta óbvia. Por que ele simplesmente não invocou os outros Pains dentro daquela dimensão? Era o momento perfeito, o Jiraiya estava de guarda baixa, ele estava quase derrotado. E se o Jiraiya não volta para o campo de batalha, ele simplesmente teria fugido, e os Pains teriam ficado na mão. Ou seja, não faz sentido o caminho animal não ter invocado os outros Pains. E ao invés de fazer o jutsu de invocação, ele simplesmente ataca o Jiraiya. Se a ideia fosse que qualquer ninjutsu espaço-temporal funcionasse normalmente naquele espaço, uma dimensão selada, seria uma solução óbvia invocar os outros Pains. E como não foi o caso, os Pains precisaram procurar o Jiraiya novamente. E isso é interessante, porque reforça a ideia de que uma dimensão selada possui regras próprias. Você pode usar ninjutsus lá dentro, mas não consegue usar ninjutsus de espaço-tempo que conectem duas dimensões diferentes. E novamente, o Kamui se diferencia de tudo. Na Kamui Zone você fica indetectável, uma propriedade de isolamento absoluto. E quando você compara isso com outras dimensões de Naruto, fica tudo mais interessante. Por exemplo, o Sasuke conseguiu sentir o chakra do Naruto em determinadas situações dimensionais. E como eu também já citei antes, o Boruto conseguiu usar o Hiraishin para chegar a acessar a dimensão associada a Code, dimensões essas que não são seladas. Então, claro, o ninjutsu espaço-tempo pode ser utilizado para cruzar dimensões, mas o Kamui parece ser um caso à parte, assim como a dimensão do Jiraiya. E talvez seja exatamente isso que a dimensão selada do Databook esteja tentando transmitir. E se de fato isso estiver correto, finalmente temos a explicação do porquê o Obito tentou levar o Minato para aquela dimensão. O Kamui pode ser na verdade um gigantesco Fuinjutsu espacial. O Obito não teleporta alguém, ele remove a pessoa da realidade acessível. E isso também explica porque o Kamui funciona tão bem como um esconderijo. Mas é claro, Genin, o mangá nunca disse Kamui é um Fuinjutsu. O que a gente está fazendo é se baseando no Databook. E claro que infelizmente não temos uma cena do Minato tentando sair da Kamui Zone de forma definitiva, porque se tivéssemos essa discussão nem estaria sendo levantada. Mas é claro, os pontos que eu levantei aqui, modéstia à parte, acho que são bem interessantes e cabe análise. Pode ser que de fato tudo que eu falei esteja correto, mas pode ser que amanhã o Kishimoto apareça em entrevista e fale algo que simplesmente, entre aspas, refuta tudo que eu disse. Odeio essa palavra, coisa desses youtubers de treta aí. Mas enfim, Geninzada, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês já pararam pra pensar nessa possibilidade? Acham que ela é plausível? Comenta aí pra gente trocar uma ideia. Se inscreva, curta, compartilhe e eu te espero numa próxima.